Semana Nacional do Júri movimenta o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. No quadro Justiça em Foco Especial, teremos um debate sobre a redução da maioridade penal. Confira as opiniões do juiz da Primeira Vara Criminal de Goiânia, Dr. Gesseir Coelho de Alcântara, e da juíza titular do Juizado da Infância e Juventude de Goiânia, doutora Maria Socorro Souza Afonso da Silva. Esses são os destaques do Agenda Judiciária que já está no ar. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realiza a segunda edição da Semana Nacional do Júri. Confira. A solenidade de abertura do evento foi feita no auditório do primeiro Tribunal do Júri de Goiânia. Em seguida, a primeira audiência já foi realizada. Conforme meta da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, foram julgados processos de crimes dolosos contra a vida, distribuídos até 31 de dezembro de 2009. O objetivo é dar efetividade à execução e atualizar as pautas de audiências. Nesta edição também foram incluídos processos vinculados e não vinculados à Meta-Enasp. Essa iniciativa do Conselho, a nosso sentir, ela cria um diferencial, uma novidade, porque nós sempre nos deparamos com mutirões de processos relacionados mais a questões patrimoniais, né? E de uma época para cá, o Conselho vem priorizando a solução desses crimes. São crimes contra a vida, né, que é o bem mais precioso que nós temos, geram uma comoção, uma revolta, né, e essa demora ela não é boa para a solução da impunidade, ela não é boa para a pacificação social, e nós louvamos essa iniciativa e queremos crer que Goiás, nas suas 127 comarcas, né, exemplo do ano passado, nós haveremos de ter um bom desempenho também nesse ano de 2015. O evento ocorre em todas as comarcas do país, conforme deliberação do Conselho Nacional de Justiça. No ano passado, o TJGO ficou em segundo lugar no contexto nacional de julgamento de processos. Para este ano, a expectativa é ainda melhor. O ano passado, Goiás saiu-se muito bem e nós tínhamos essa preocupação de não deixar cair, né, esse ritmo de produção. Então conseguimos aumentar um número considerável de processos para sessões, envolvemos um número maior de comarcas e temos um diferencial que são processos que não estão indo para a semana, mas que estão com equipes nossas sendo analisados. Absolvições sumárias, reconhecimento de prescrição, situações que muitas vezes não recomendam a remessa do processo para o Tribunal do Júri, mas que pode significar a solução desse processo e que para nós, que ela aconteça nessa semana preferencialmente. Em Goiás, 249 processos foram pautados em todas as 127 comarcas do estado. Para o Corregedor-Geral da Justiça, o desembargador Gilberto Marques Filho, que representou o presidente do TJGO na abertura do evento, projetos como este demonstram o empenho do tribunal em atender todo o jurisdicionado. Nós estamos preocupados com a prestação da tutela jurisdicional em qualquer das áreas, seja na área criminal, na área civil, enfim. Nós estamos aqui sempre querendo confirmar o destaque que o Tribunal de Goiás tem já sido reconhecido pelo CNJ e pela própria coletividade, principalmente pelos goianos. É isso, essa é a nossa preocupação. Está em busca de oportunidades de trabalho ou capacitação no judiciário? Então confira agora as dicas no quadro Cursos e Concursos. O Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Aparecida de Goiânia publicou o edital de processo seletivo para agente de proteção voluntário, para o provimento de 50 vagas. O período de inscrição segue até 15 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, na sede do Juizado. Estão abertas as inscrições para o curso de atualização sobre o novo Código de Processo Civil, que será promovido pela Escola Superior de Magistratura de Goiás, nos dias 29 e 30 de abril. Toda a programação do evento será voltada apenas para magistrados. Mais informações pelos telefones 3281-9226, 3238-8904 e as inscrições devem ser feitas no site esmeg.org.br.
O edital do concurso público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para o cargo de juiz substituto foi publicado. Ao todo, são 25 vagas, com remuneração inicial de R$ 23.512. As inscrições preliminares seguem até às 16 horas do dia 8 de maio de 2015, por meio do site vunesp.com.br. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região publicou o edital do concurso público para preencher 228 vagas no cargo de juiz substituto federal. O subsídio pago aos aprovados é de R$ 23.997. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de abril pelo site cesp.unb.br. Uma nova exposição está aberta ao público no hall do TJGO. Dessa vez, 5 artistas mostram seus trabalhos de uma só vez. Acompanhe. As esculturas em barro da artista plástica Helena Modesto e os quadros dos artistas Eldo Dias, Elson Nascimento, Neylan e Esther Galvão fazem parte da nova mostra cultural do TJGO. Eu achei maravilhoso esse espaço e espero que, como é aberto ao público, eu espero que os pais tragam as crianças para iniciar desde cedo, né, a apreciar as artes. Porque Goiânia é carente disso, então é preciso que os pais aprendam a fazer com que os filhos admirem a arte, que valorize o artista. Nas telas de Esther Galvão, os olhos de cada personagem chamam a atenção. Uma marca registrada da artista que desenvolveu uma técnica particular para usar a aquarela em telas. Eu foco bastante nos olhos, né, o olhar, porque acredito que os olhos são as janelas da alma. E eu consegui, com a manipulação de tintas, e eu consegui acertar o ponto, né, certinho da tela, não manchar a tela. E é isso aí, deu esse resultado maravilhoso com essas cores ricas, vivas, e que agrada desde o mais velho à criança. Já nas esculturas de Helena Modesto, a delicadeza é a característica marcante. Há 20 anos, ela retrata em suas obras a magia do mundo lúdico, com a criação de floristas e outros personagens utilizando a argila. Eu faço as floristas, né? São as floristas, eu retrato mais assim o lado mais alegre, o lado mais feminino da mulher, que é a florista. A florista, ela é toda pintada, ela tem brinco, ela tem coisa na cabeça. Então eu retrato assim o lado alegre da pessoa. E veja a seguir um debate sobre a redução da maioridade penal no quadro Justiça em Foco. Voltamos já. Confira agora algumas decisões do Judiciário goiano. Concessionária é responsabilizada por venda de veículo zero defeituoso. A Cical Veículos da cidade de Quirinópolis foi condenada a indenizar um consumidor que comprou um carro 0 km defeituoso. Além de devolver o valor despendido na compra, a concessionária deverá pagar danos morais arbitrados em R$ 5.000 de forma solidária com a fabricante, a General Motors. A decisão é da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos do voto do relator do processo, desembargador Orloff Neves Rocha. Caminhões de cana-de-açúcar não podem transitar em vias públicas de Anicuns. A decisão foi da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que a unanimidade de votos manteve decisão da juíza da comarca Nina Sá Araújo. O relator do processo foi o juiz substituto em 2º grau, Delintro Belo de Almeida Filho. Os veículos carregados ou não continuam proibidos de transitar nas vias públicas do município. Faculdade terá de indenizar a aluna por demora na entrega de diploma. A Associação Objetivo de Ensino Superior terá de indenizar uma ex-aluna em R$ 5.000 pela demora na entrega do diploma de graduação. A estudante colou grau no curso superior de Tecnologia em Marketing no dia 16 de abril de 2010, mas até a data da sentença, em 9 de julho de 2014, não havia recebido o diploma. A decisão monocrática é da desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, que manteve sentença da juíza substituta de Goiânia, Juliana Barreto Martins da Cunha.
Confira agora o quadro Justiça em Foco. O Justiça em Foco de hoje é especial. Teremos um debate sobre a redução da maioridade penal. Para isso, convidamos o juiz da Primeira Vara Criminal de Goiânia, Dr. Gesseir Coelho de Alcântara. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Convidamos também a juíza titular do Juizado da Infância e da Juventude de Goiânia, doutora Maria Socorro Souza Afonso da Silva. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Bom, existe uma proposta de emenda constitucional que propõe justamente a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Aconteceu já uma primeira votação no dia 31 de março desse ano, onde 42 parlamentares votaram favoráveis à emenda e outros 17 deputados votaram contra. Doutor Gesseir, qual o posicionamento do senhor? Eu sou favorável à redução da maioridade penal para 16 anos de idade, porque eu entendo que no mundo que nós vivemos atualmente, o jovem hoje com 16 anos ele já tem capacidade de discernimento e de entender o que ele pratica e faz. Então ele pode sim ser responsabilizado penalmente. Doutora Maria Socorro, qual o posicionamento da senhora? Conforme eu já manifestei diversas vezes, sou contra. Sou contra porque eu entendo que o adolescente, ele entre 16 e 18 anos, apesar de hoje ele ter um discernimento, ele ainda é uma pessoa considerada em desenvolvimento. E como tal, nós devemos ainda investir nesse adolescente em educação, em aconselhamento, em orientação, enfim, para que ele tenha a oportunidade de deixar a marginalidade. Doutor Gesseir, diante da justificativa da doutora Maria Socorro, por que o senhor é a favor da redução? Eu sou a favor porque o que nós vemos hoje em dia, esses adolescentes com 16 anos de idade, até menos, a gente verifica que existe um número exagerado de prática de atos infracionais por parte desses menores. E, embora eles talvez não tenham um desenvolvimento conforme alguns pensam, mas eles podem ser responsabilizados criminalmente. Então, o que nós vemos é um aumento gradativo, um aumento diário da prática de ilícito por parte desses menores e que, no caso, podem sim ser responsabilizados. Eu penso que idade, no aspecto do mundo atual hoje, não é desculpa que ele não seja responsabilizado ou não. Doutora Maria Socorro, as medidas socioeducativas são suficientes para punir esses jovens infratores? As medidas socioeducativas, elas são sim, eu acredito que são suficientes para a grande maioria dos casos. Por quê? Porque se elas fossem notadamente bem cumpridas, principalmente as em meio aberto, que é liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, e até a própria internação, que é a medida mais rigorosa, eu tenho certeza que os nossos adolescentes, a grande maioria, é lógico que tem um percentual que situa-se na exceção, ele não voltaria a reincidir, ele teria opção de escolha e, sem dúvida nenhuma, ele não cometeria outros atos infracionais. Doutor Gesseir, as medidas socioeducativas não são suficientes para punir esses jovens? Não, as medidas socioeducativas, elas são muito suficientes para punição, para sanção desses menores. O que acontece é que, na prática, a gente verifica como também no aspecto penal, a estrutura, o sistema. Não adianta lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele é muito bom, por sinal, nós termos essas medidas socioeducativas, se na prática nós não vamos ter condição de que esses adolescentes cumpram, portanto, de uma maneira que possam ter realmente uma recuperação e, no caso, sofrer até uma sanção em função daquilo que foi praticado. É uma questão de estrutura, como também lá no direito penal. A gente verifica que os nossos presídios também não têm condição de recuperação das pessoas maiores. Mas o problema é que a nossa discussão, e a discussão ela é muito voltada para os efeitos de uma redução da maioridade penal e não se combate a causa. E que, inclusive, a doutora Maria Socorro falou muito bem, que é a questão da educação, que nós temos que ter no nosso meio para que, então, tanto o adolescente quanto o maior possam, então, ao invés de só ficar preocupado de ter uma punição, seja penal ou pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, políticas públicas de educação, políticas de conscientização, para que isso, então, seja mudado. Bom, nós vamos para um breve intervalo e, na volta, continuamos com o nosso debate. Até já! Estamos
de volta. Hoje o nosso quadro Justiça em Foco é especial com um debate sobre a redução da maioridade penal. Doutora Maria Socorro, por que esse assunto é tão polêmico e essa PEC está há tanto tempo sendo discutida? Bem, é interessante notar que, na verdade, a PEC 171, ela está em tramitação na Câmara dos Deputados desde o ano 1993. De lá até então, foram feitas inúmeras outras propostas. Na verdade, nós temos em tramitação na Câmara 8 propostas, uma delas até pelo antigo ex-senador Demóstenes. E o que acontece? Essa PEC, na verdade, essa aprovação, ela não foi uma aprovação ainda, né, da redução, ela foi uma aprovação da tramitação, da apreciação de conteúdo, da redução da idade penal. Agora, o que acontece? Muito se discute sobre a redução, mas quase nunca se analisa com maturidade os efeitos dessa redução. Como o próprio Dr. Gesseire acabou de dizer, o nosso sistema carcerário, ele está em crise. Eu estava lendo e foi até comentado que nós só vamos mudar o local de colocação desse jovem, porque ele vai continuar a praticar do mesmo jeito. Não é o fato de se tornar imputável, ou seja, responsável penalmente, que vai inibir ele de se posicionar, de fazer parte das organizações criminosas ou mesmo individualmente agir. E o nosso sistema, como eu disse, por ele ser precário, basicamente falido, não conserta nem o adulto, você imagina a situação desse adolescente. Ele vai sair de lá mais ressentido, sem a oportunidade de socialização, porque quando nós falamos em medidas, nós não punimos o adolescente, nós trabalhamos com a aplicação da medida para socializar. É trabalhado integralmente, é trabalhado o adolescente em termos individuais, em sua materialidade, em sua condição psicológica e da sua condição também sociofamiliar. A família também faz parte do plano individual do atendimento. O que vai acontecer? Com a maioridade, nós vamos encaminhar esse adolescente para o encarceramento, se for. quê? Porque nós sabemos que hoje até 6 anos dificilmente um agente de um crime, ele vai ficar na condição de preso, ele vai cumprir em regime aberto ou semiaberto. E nós vamos tirar definitivamente a oportunidade desse jovem de repensar, de refletir, de ser trabalhado o fortalecimento do vínculo com a sua família e de vez nós vamos o quê? Colocá-lo na marginalização. Nós vamos condená-lo a ser possivelmente um criminoso para o resto da vida. Doutor Gesseire, o sistema prisional precário do Brasil pode ser um ponto que vai impedir a aprovação dessa PEC? Na realidade, não se discute sobre a questão do sistema prisional brasileiro que é falido. Sem dúvida nenhuma. Mas existe um pensamento de que eu sou contra a redução da maioridade penal, porquanto o adolescente vai lá para o sistema prisional. E eu indago, e aquele adolescente hoje cumprindo medida educativa? Está melhor do que do sistema prisional? Quer dizer que então essa desculpa de que ele amanhã vai para o sistema prisional que está falido, eu indago. E aquele que hoje cumpre medida socioeducativa? Não tem lugar nem apropriado a locais por aí que nem tem, onde o adolescente cumpre essa medida, adaptam batalhões de polícia militar para isso. Então, eu também vejo de um outro lado, quer dizer, se discute a questão do sistema carcerário falido, que é um fato, é inegável, mas eu discuto também, então, quer dizer, não se aumenta a maioridade penal ou não diminui em função desse aspecto, pelo aspecto de que nós não temos local apropriado para essas medidas socioeducativas. Eu tenho certeza absoluta que o adolescente lá para cumprir uma internação, ele não tem nenhuma recuperação, ele não tem nenhuma condição de sair dali de uma maneira diferenciada. Não tem estrutura, não tem material humano, não tem absolutamente nada. Então a minha indagação é muito nesse aspecto, é por isso que eu sou cético nesse aspecto, portanto, da não diminuição da maioridade penal. Porque veja bem, eu penso que a maioridade penal ela tem que baixar para 16 anos, não por causa do sistema carcerário, que não tem condição, ou porque não tem condição do sistema
no caso, adequar lá para as medidas socioeducativas, porque ele tem que ser responsabilizado criminalmente. E, por outro lado, também, eu entendo que não vai reduzir a questão da criminalidade, em nenhum momento. A criminalidade não vai ser diminuída em razão disso. Não se prega uma diminuição da maioridade penal por conta da diminuição da violência. Isso é utopia. Eu posso manifestar, 4% ou menos de 4% dos homicídios cometidos em todo o Brasil têm envolvimento de menor de 18 anos. Do total de crimes cometidos no Brasil, menos de 10% tem um envolvimento efetivo do menor de 18 anos. Veja bem, na medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, esse adolescente ele é encaminhado para os CREAs, que são centros de referências vinculados à Secretaria de Bem-Estar. O que acontece? A assistência social, eles recebem, eles são inseridos na escola, a família é trabalhada, ele é encaminhado para profissionalização. E no sistema de internação, que é excepcional somente para aquelas situações mais graves, ele também tem essa oportunidade. Talvez ainda não esteja no ideal. Os adolescentes, na maioria, e isso eu estou diuturnamente com eles querem mudança, eles querem oportunidade, eles querem profissionalização. Ele não quer se tornar um bandido. Então, doutor Gesseir, para finalizar, qual a sua expectativa sobre a tramitação dessa proposta? A minha expectativa ela é um pouco diferenciada porque existe uma gama de juristas que tem o entendimento de que essa proposta de emenda constitucional ela não poderia ir avante porque trata-se de uma cláusula pétrea na Constituição Federal. Ou seja, uma proposta de emenda constitucional não poderia passar, teria que ser por uma outra Constituição. Então, se discute muito a respeito disso. Eu entendo que não, que pode sim, não é cláusula pétrea na nossa Constituição Federal, mas é pensamento meu, há uma divergência muito grande nesse aspecto. Existe um apelo muito forte, popular, ao ponto então agora do Congresso Nacional, através da Câmara, que pela Comissão de Constituição e Justiça está nessa discussão, de que então haja a redução da maioridade penal. Isso por quê? Porque a sociedade tem clamado com respeito a isso. E quando o povo então reclama, quando a sociedade clama, evidentemente que os políticos lá ficam pelo menos preocupados nesse aspecto. Por isso que esse assunto veio em voga, e como a doutora Maria do Socorro falou, desde há muito tempo, há mais de 20 anos, existe essa discussão. Então, o meu pensamento e a minha expectativa é de que ela deve passar, até atendendo um apelo popular. Doutora Maria Socorro, qual a sua expectativa e discussões como essa são importantes nessa questão? Eu vejo que tem que se discutir mais, tem que se mostrar os aspectos positivos e negativos de ambas as posições, até porque a sociedade está sendo levada por um inconsciente coletivo de que deve e clama pela redução, mas sem ver precisamente quais são as consequências, as alternativas com respeito a esse adolescente. Como eu já disse, esse adolescente, ele é um ser ainda em formação. É lógico que nós temos alguns poucos casos que o comprometimento já é muito grande, a índole ali já está muito somatizada, e eu tenho adolescente que ganha R$60, 100 por dia com venda de droga. Ele vende 4 dias e ele ganha R$400. Então, não é um programa como o Pró-Cerrado, um Pró-Jovem que vai atraí-lo para deixar, né, essa atividade. Mas eu acredito que os aspectos negativos da redução são muito maiores do que os positivos. Por quê? Porque o que nós precisamos é que realmente o Estatuto da Criança e do Adolescente seja cumprido, seja efetivado, porque apesar de datar de 89, ter mais de 20 anos, todos aqueles direitos fundamentais da criança e do adolescente, como a escola, a profissionalização, o lazer, eles não são respeitados nem cumpridos. E o que acontece? A cabeça vazia é a máquina do diabo, já dizia Martinho Lutero. A maioria dos nossos adolescentes, eles começam a prática infracional porque não tem áreas de lazer, ele não tem uma ocupação, não temos escolas integrais para essa idade.
Enfim, falta a presença do Estado e da família para que esse adolescente ocupe de maneira positiva a sua posição na nossa sociedade. Então, eu sou contra, eu acredito que a redução não vai melhorar em nada o índice de criminalidade e também eu acredito que essa discussão só é levantada quando acontece pontualmente algum caso, como foi do menino João Hélio, arrastado 7 quarteirões e tinha um menor envolvido, como do caso da Valéria Frota, isso muito antes, também se reacendeu a discussão, quando aquela dentista foi queimada porque tinha só R$30 em sua conta bancária e tinha um envolvimento do adolescente, mais uma vez se reacende a discussão. Então, essa discussão, na verdade, que está há mais de 20 anos, ela é pautada pelo casuísmo, né? E a sociedade precisa discutir mais. Ela precisa porque realmente entendo que as oportunidades devem ser dadas para a reflexão, fortalecimento do vínculo dele com a família, com a educação, porque eu acredito que ele tem a oportunidade, sim, de mudar o seu panorama imaginário e de conduta para melhor. E com a redução, acabou-se. Acredito que ele não terá outra oportunidade e nós teremos mais um cometendo crime, nos assaltando, enfim, né? Tudo isso que está acontecendo aí sem qualquer possibilidade de recuperação. Bom, nós agradecemos a presença dos nossos magistrados aqui nesse debate. Doutora Maria Socorro, obrigada. Muito obrigada. Doutor Gesseiro, obrigada. Obrigado, sempre à disposição. Esse foi o Justiça em Foco de hoje, especial com um debate sobre a redução da maioridade penal. Até o próximo. Confira agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. Nos dias 22, 23 e 24 de abril, o programa Acelerar Mutirão Previdenciário chega à comarca de Pontalina. Nos dias 29 e 30, é a vez de Guapó receber o programa. Nos dias 23 e 24, o programa Justiça Ativa chega à comarca de Minaçu. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela companhia, uma ótima semana e a gente se encontra no próximo programa.